Ah, uns mais felizes que outros aqui. Eu não vou dizer razões, mas quem entende entre linhas que discirna, não é? Ainda não é nesse esse tema, mas glória a Deus. Deixa eu saber. Deixa eu saber aqui, quantas pessoas estão conosco pela primeira vez hoje? Faz assim. Que honra grande recebê-los. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Quem mais? Na galeria alguém? Obrigado, Deus abençoe, te vi. Que honra grande. Esse aplauso pode ser mais forte. Amém, muito obrigado. E você que nos acompanha também pelas redes sociais, que privilégio grande poder celebrar o Senhor. Independente de onde você estiver. Estamos conectados, estamos juntos, celebrando ao Deus eterno. O Deus de paz seja contigo e abençoe você e sua casa, em nome de Jesus Cristo. Celebra o Senhor também com aplausos pelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. O meu abraço caloroso também para a IBTD Europa. Tivemos já o nosso culto hoje, mais cedo. Que maravilha. Essa equipe linda de Portugal. O meu abraço, o meu carinho. A gente vai estar junto logo, logo, se Deus quiser. Mais um aplauso ao Senhor, honra a Ele pelas pessoas que estão conosco em Portugal. Na verdade, Portugal, Suíça também. Tá bonito a coisa. Eu vou chamar algumas pessoas aqui. Vamos orar. Pastora Simone fez aniversário. Suzana Macedo, vem cá. Júlia, vem cá. Meu irmão Lima, vem cá, Lima. Mariana Bastos, vem cá. Que maravilha. Esse exército aqui é poderoso. Estende as suas mãos, nós vamos apresentar ao Senhor esses homens e mulheres de Deus. Pai, nós queremos celebrar o Senhor. Tu és um Deus fantástico. Como nós podemos aformosear os nossos dias com a tua graça, com o teu favor? É o que eu peço sobre a vida dos teus filhos. Derrame nesse tempo uma graça sobrenatural, favor e unção para conquistas. Faz algo forte, meu Deus. Exalta o nome do Senhor na vida dos teus filhos. Cumpre o teu propósito e executa coisas extraordinárias nessa terra por intermédio dos teus filhos. Sejam com eles, abençoe-os, meu Deus, e prospere-os em tudo, em nome de Jesus Cristo. Dê saúde aos teus servos, para que possam desfrutar desse tempo novo e dadivoso que o Senhor está apresentando aos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, agora tem uma alegria grande também consumindo o meu coração. É coisa forte. Eu estou tendo uma das alegrias que eu não tive ainda a oportunidade de experimentar, e agora Deus me deu esse prazer grande. Nasceu o meu primeiro neto, o Anthony. Olha que coisa fofa. Olha aí. Meu Deus do céu. Isso aí é um negócio interessante, porque o cabra nasce e a gente já fica apaixonado por ele. É um negócio incrível. Depois daqui, já sabe que o pastor vai correr, né? Vai para lá. Ontem passei um tempão com ele. É um negócio interessante. Já fiz tanta promessa a esse menino. Se a eternidade me lembrar do que eu já prometi a essa criança, eu acho que o resto da minha vida eu vou ter que me esforçar só para cumprir o que eu falei para ele. Então, é uma alegria muito grande, muito grande. Agora eu tenho uma noção
desse chamego com o pastor Hélio e os netos, é um negócio impressionante. Misericórdia. Eu acho que é um lugar diferente, especial. É um amor também diferente. Bom, mas não vou falar aqui de amor diferente de neto, porque eu vou ministrar a palavra. Você está pronto para ouvir a palavra? Amém. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos, versículo 4 e versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e versículo 8. Feliz em ver aqui meu irmão Gideão, que honra grande. Piloto de helicóptero que foi roubado para São Paulo. Está de férias aqui com a gente. Te amo, brodão. Deus te abençoe poderosamente. O tema da ministração de hoje é um tema pequeno, mas forte na essência e poderoso na força que comunica para nós. O tema dessa ministração é Deus é. Deus é. Eu quero que você fique atento a essa palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Somente esse texto fez seus olhos. Pai, nós queremos celebrar o Senhor. Honramos a Tua presença. Honramos a magnânima presença do Teu Espírito Santo. Nos colocamos de forma reverente diante da Tua palavra. Meu Deus, e como nós precisamos do Senhor neste tempo, porque ninguém diante da exposição da grandeza da Tua palavra pode coisa alguma, se o Senhor não cobrir de misericórdia esta pessoa. Por isso que eu peço ao Senhor, nos dê a graça, primeiro para transmitir aquilo que o Senhor gerou no meu espírito, pelo Teu Espírito, através da palavra. Estenda também para nós a misericórdia do Senhor, para que haja percepção das Tuas grandezas. Nos torna íntimos do Senhor e nos permita conhecer mais uma partícula da Tua grandeza por meio daquilo que Tu tens para derramar nos nossos corações através da palavra do Senhor, que é firme, que é fiel e que é verdadeira. Sabedores de que seremos socorridos, meu Deus, nós Te celebramos, agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Apocalipse é uma revelação, não é algo selado, escondido, oculto. Apocalipse, no grego, apocalipsis, significa revelação, desvendamento. E o versículo 1, do capítulo 1, deixa isso bastante elucidado. João diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu vou lhe trazer uma referência da nossa vida prática para você entender a proposta desse livro. Você certamente já viu ou já participou de algumas inaugurações que alguém faz uma placa ou um monumento ou uma estátua em uma determinada cidade e esse monumento ou esta placa, ela é coberta
coloca-se um pano sobre esse monumento e em um determinado momento da celebração, em um tempo adequado, a autoridade da cidade ou a autoridade do governo puxa esse manto e expõe o monumento para que todos vejam. Apocalipse é exatamente isso. Essa é a proposta que Jesus está fazendo nesse livro. Eu não estou dizendo com isso que o que está registrado em Apocalipse seja algo de fácil entendimento. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o que está escrito em Apocalipse é o desvendamento dos acontecimentos futuros. Mas eu não vou trazer nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de texto obscuro para a gente trabalhar nessa noite, porque o que foi plantado, o que foi gerado no meu espírito é exatamente o oposto disso. O versículo 8 é magnificente, porque traz uma revelação esplendorosa do Messias, e o que é extraordinário pelo próprio Messias. O Messias fala acerca de si próprio, ele testemunha acerca de si mesmo, ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega. Eu acho isso maravilhoso. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Depois disso ele diz: o princípio e o fim. O significado destas expressões não aponta apenas para a primeira e para a última, não aponta apenas para o começo e o fim, mas para tudo que está entre o primeiro e o último, para tudo que está compreendido entre o começo e o fim. Ou seja, ele não é apenas aquele que começa e termina, ele é aquele que começa, continua trabalhando e termina. Ele é aquele que dá início e continua trabalhando no decorrer daquilo que ele começou e finaliza aquilo que ele começou. Então, ele não começa algo, sai de cena, deixa a coisa se desenvolver e depois vai para o fechamento. Não, muito pelo contrário. Ele começa, mas o controle de tudo que acontece entre o começo e o fim continua e está nas mãos dele. O que acontece entre o começo e o fim, ele controla. Então Deus está no controle de tudo. E Jesus conclui a descrição sobre si mesmo dizendo: o Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse título específico de Deus, que título, pastor? O Todo-Poderoso, ele é dito repetidamente no Antigo Testamento. Eu vou trazer alguns textos, apenas para você lembrar. Eu sei que você é um cristão comprometido com a leitura bíblica diária, então eu tenho certeza que você já viu, já leu, já se deparou várias vezes com esse título de Deus durante o período da sua leitura bíblica. Eu vou trazer alguns textos apenas para trazer à sua memória alguns textos que você já sabe. O primeiro que eu quero trazer foi lido esta manhã, inclusive uma palavra extraordinária que foi ministrada aqui pelo doutor André Goma. Que coisa maravilhosa. Foi maravilhoso. Se eu posso dizer que se alguém perdeu alguma coisa, quem não veio pela manhã, perdeu uma exposição belíssima, extraordinária da palavra. E um dos textos que foi trazido foi exatamente esse, Gênesis 17, eu vou ler apenas a parte B do versículo 1. Deus diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, olha o título aí,
Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Capítulo 35 de Gênesis, versículo 11, apenas a parte B, diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te. Êxodo, capítulo 6, versículo 3, somente a primeira parte do versículo diz: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Então, esse título, Deus Todo-Poderoso, é comum no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, nós encontramos 12 vezes esse título. E 9 das 12 vezes estão no livro de Apocalipse. Isso é bastante significativo para mim, porque é como se ele estivesse dizendo: eu comecei, eu planejei, eu vou levar a cabo, e eu farei com que tudo aconteça, meus propósitos são firmes, e nada pode frustrar o que eu estabeleci que faria. Então, eu acho tremendo quando ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, ou seja, o que eu quero, eu executo, o que eu planejo, eu trago à existência, eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, não corre risco nenhum Deus fazer um projeto, incluir você nele, e esse projeto não dá certo. Ele disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. O que ele começa, ele termina. Aquilo que ele inicia, ele conclui. É algo muito lindo. Mas eu quero concentrar a minha atenção em algo muito especial. 2 vezes, no primeiro capítulo de Apocalipse, Deus é revelado como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Você não vai encontrar esse título em nenhum outro lugar da Bíblia. Somente aqui, nesse texto. Somente no livro de Apocalipse. A primeira vez que isso acontece é no versículo 4. Foi o primeiro versículo que nós lemos no texto que dá referência à nossa ministração. E aparece com uma descrição. João descreve Jesus e diz que ele é aquele que é, que era e que há de vir. A outra declaração encontra-se no versículo 8, foi o segundo texto, do texto base da nossa ministração. E nesse versículo, o próprio Cristo fala de si. E nas 2 vezes, a ordem das palavras é a mesma. A ordem é a mesma. Nos 2 textos, a ordem é a mesma. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Essa sentença parece estar fora de uma sequência lógica. Quando se estuda a palavra e quando se mergulha e percebe a minuciosidade da palavra, nós nos deparamos com alguns detalhes que chamam a nossa atenção, que são interessantes, e nós estamos diante de um desses detalhes que, para mim, são gigantescos e são extraordinários. Esse versículo parece estar fora de uma sequência lógica. Seria bem mais adequado dizer: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Numa sequência lógica, poderia ser assim. Seria natural para nós essa sequência: passado, presente e futuro. Mas não existe equívoco nenhum na forma como João apresenta Jesus, nem também existe nenhuma forma de discrepância na maneira como o próprio Cristo se apresenta. E isso ele faz por uma razão muito simples, mas muito importante. Para que a gente entenda Deus, mesmo no nível básico, é de importância crucial aceitarmos o fato de que Deus não está limitado ao tempo. Então diga comigo: meu Deus não está limitado ao tempo. Diferente de mim e de você, nós sim, nós estamos limitados ao tempo. Tudo que nós experimentamos, desde o nosso nascimento até o último momento de vida, é controlado, é mesurado, é medido pelo tempo. A vida é uma expressão do tempo. Tudo que acontece conosco é medido pelo tempo. Por isso, nós temos uma tendência de avaliar Deus nesta base. Por quê? Porque tudo que acontece comigo acontece na esfera do tempo. E esse erro é crasso. Esse erro é terrível. Esse erro é assim, absurdo. Escute,
Nós não podemos ver Deus no passado ou no futuro sem o vermos primeiro no presente. Deus é. Antes que você entenda Ele no passado e antes que você entenda a grandeza dEle no futuro, primeiro você tem que enxergar, Ele é. O primeiro conceito que eu quero trazer, que está presente nestes 2 versículos que nós trouxemos aqui, é este: Deus é. Diga comigo, Deus é. E eu fiz questão de colocar o tema dessa ministração, esse primeiro princípio: Deus é. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A expressão creia que Ele existe declara o elemento básico e fundamental da nossa fé. Deus existe, ou seja, Ele é. A questão é que todo homem está distante da eternidade de Deus, porque Deus é. A pergunta é, o que é que isso significa? Significa que sempre é agora para Deus. Fala aí para quem está ao seu lado, sempre é agora para Deus. Quando Moisés estava diante de Deus na sarça ardente, ele recebe uma missão difícil. Deus disse: volta e livra o meu povo da escravidão do Egito. E Moisés ficou apavorado com isso. Ele disse: agora me diga uma coisa, como é que eu vou chegar no Egito com uma missão tão grandiosa dessa? Alguém vai querer saber quem foi que me deu essa missão? Quem foi que me deu essa ordem de voltar e liberar um povo da nação mais poderosa da terra? Se me perguntarem quem foi que me enviou, o que é que eu digo? Deus disse: diga, eu sou, me enviou. O Deus que é agora me enviou. O Deus que é, me enviou. O Deus do presente me enviou. Diga a Ele, eu sou, me enviou. Oh, que coisa linda. Outro texto que me arrebata o coração quando eu leio é Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu ouvi isso de um pastor, já está na glória, mas ele disse que Hebreus 13 é o capítulo do azar do diabo. Que muita gente diz que 13 é azar. Ele diz que o capítulo 13 é o capítulo do azar do diabo. Diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixa aqui, qualquer professor de português, quando lê esse negócio aqui, vai dizer: peraí que tem alguma coisa errada. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Não tem alguma coisa errada aqui, porque não é ontem. Ontem foi. Mas a Bíblia diz, Ele não está sujeito ao tempo. Ontem é agora para Ele, hoje é agora para Ele, amanhã é agora para Ele. Então Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. Não há tempo passado para Deus. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é amanhã. Em certa oportunidade, Jesus conversava com os judeus e a conversa ficou calorosa. E a conversa termina em polêmica. Eu gosto, você sabe que o Evangelho de João é o Evangelho da minha predileção. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João e tenho umas discussões de Jesus com os judeus que me arrebata o coração. Aqui está uma delas. Jesus com os judeus, e essa conversa não termina de forma boa, porque Jesus disse: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Um momentinho aqui. Quando você conversa alguma coisa com alguém que pensa, toda palavra que for dita vai ser analisada, vai passar por um crivo, vai ser ponderada. E os judeus, quando escutaram Jesus dizer: quem guardar minha palavra jamais verá morte, eles disseram: você está com demônio, porque Abraão e os profetas morreram, ou seja, guardaram a tua palavra e morreram. Como
é que você diz que quem guardar a sua palavra jamais vai experimentar morte? Aí perguntaram a ele, tu és maior do que o nosso pai Abraão? Jesus disse, vosso pai Abraão exultou em ver meu dia. E disse, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Tu não tens ainda 50 anos? E você viu Abraão? Aí ele disse, antes que Abraão nascesse, eu sou. Eu acho essa resposta maravilhosa. Antes que Abraão viesse à existência, eu sou. Escute, sempre é agora para Deus. Não existe passado, presente e futuro. Antes que Abraão viesse a nascer, eu sou. Outro texto lindo, que arrebata o meu coração. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículos 16 e 17. Presta atenção nisso aqui. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Aqui é que está o negócio forte. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Um momentinho aqui. Vamos fazer uma pergunta simples. Quando foi que Cristo carregou as nossas dores? Em que momento Ele carregou as nossas dores? Quando foi que Ele foi castigado pelos meus pecados? Quando foi? No cenário da manifestação do ministério terreno dele, foi na crucificação. Mas ele ainda antes da crucificação, e Isaías estava fazendo referência a esse momento, a crucificação, ele curou a muitos, e disse, isso aqui está acontecendo para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Ele carregou as nossas doenças. Um momentinho aqui. Se foi na cruz que a nossa enfermidade foi transferida para ele, como é que antes da crucificação pode ser dito que já aconteceu aquele fato para se cumprir o que foi dito pelo profeta? Escute. Deus se move na dimensão do tempo, para trás e para frente, sem fazer nenhum tipo de distinção entre passado e futuro. Porque a crucificação, que ia se manifestar algum tempo depois, já havia acontecido antes ainda que o princípio do pó da terra acontecesse. É por isso que você vê em Apocalipse, João dizendo que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo, ou seja, ainda antes que o mundo tivesse forma, o sacrifício já tinha acontecido. Eu acho isso fantástico. Vou te dar outro exemplo. Você lembra do cenário que é fabuloso? Abraão tinha Isaque, e Deus pede que Isaque fosse sacrificado, e aí ele vai para o monte, vai para Horebe, coloca o menino amarrado no altar, pega uma faca, e na hora de desferir o golpe para sacrificar o menino, segundo o pedido de Deus, brada do céu uma voz, dizendo, Abraão, não faça mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes ao Senhor e não negaste a ele o seu filho, o seu único filho. Um momentinho aqui, ele sacrificou ou não sacrificou? Houve sacrifício ou não houve sacrifício? Porque ele ia desferir o golpe, a voz disse, não faça nada ao menino. Aí quando você vai para Hebreus capítulo 11, diz, pela fé, Abraão sacrificou Isaque. Ou seja, aconteceu o sacrifício já no coração dele, só não foi materializado porque o céu disse, não precisa mais executar, porque eu sei que o teu coração já estava determinado a fazer isso. Aí Paulo de novo, vindo, trazendo esse tema, disse, ele estava certo de que esse sacrifício já tinha acontecido e que Deus traria de volta seu filho das cinzas, porque eu ia até a última consequência do sacrifício, eu ia queimar como sacrifício, mas o Senhor interferiu.
mas ele já estava pronto, ele vai me retornar, porque é promessa minha. Ele disse que era o filho que ele ia me dar, ele disse que daqui vinha muitas gerações, então eu vou sacrificar o menino. Ele disse, ele sabia no espírito que das cinzas o Senhor trazia de novo. Então escute uma coisa, Deus é. E nunca esqueça isso, sempre é agora para Deus. Ah, pastor, se fosse um pouquinho antes, mas agora não tem mais jeito, sempre é agora para Deus. Ah, isso só pode acontecer daqui a tantos anos, sempre é agora para Deus. Deus é, não esquece disso. O segundo conceito que João apresenta em Apocalipse 1, e o próprio Cristo também descreve a si próprio, ele fala como aquele que era. Uma vez que você entendeu que Deus é, uma vez que você entendeu que sempre é agora para Deus, aí você pode olhar para Deus como aquele que era. Aí você pode olhar para Deus como aquele que fez coisa extraordinária. Eu penso que essa é uma característica de Deus que atrai muito a nossa atenção. Porque a gente gosta muito de olhar para trás. A gente gosta muito de olhar para o retrovisor. E quando a gente lê a Bíblia, quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia, nós nos impressionamos com as gigantescas e extraordinárias maravilhas que foram realizadas por Deus no passado. Nós impressionamos com Gênesis capítulo 1. Nós nos impressionamos com a criação do mundo. Nós nos impressionamos com a criação do universo, com as complexidades envolvidas na criação. Nos impressiona a travessia do Mar Vermelho. Nos impressiona a queda das muralhas de Jericó. Nos impressiona o texto que narra que o sol se deteve por um dia inteiro para dar a um homem a oportunidade de vencer os seus inimigos. Nos impressiona saber que a sombra do relógio de Acais retrocede 10 graus. Isso é fantástico para cumprir um sinal que Deus tinha dado e que cumpriria a sua palavra. Escute o que é que isso significa. O relógio de Acais era medido pela sombra gerada pelo sol. Então, à medida que o sol vai declinando, vai gerando uma certa sombra. E aí se mede a hora, o tempo, por esse método. O profeta disse que o rei viveria. Ele disse, você quer um sinal? Ele disse, eu quero um sinal. Ele disse, qual é o sinal que você quer? Você quer que o relógio de Acais adiante ou retroceda? Ele disse, adiante não, porque já está adiantando. Ou seja, é como se eu dissesse, são agora 7 horas. Você quer que o tempo adiante vá para 7h30 ou volte para 6 horas? Diz para 7h30 não, porque está indo para 7h30. O relógio avança sempre. Retroceder que é a coisa. Aí ele disse, então para você saber que eu vou cumprir a palavra que eu te dei, o relógio vai retroceder. Peraí. Para o relógio retroceder, o tempo tem que voltar. A estrutura de mecanismo que move para uma direção tem que voltar. Pergunta, como foi que isso aconteceu? Eu não sei. Agora, quando você estuda a ciência, você vê o atraso de um dia, para você checar o que aconteceu com Josué, quando só se deteve, e você vê um hiato de algumas horas, que foi quando o relógio voltou, somente para Deus dizer, eu sou Deus, e quando eu prometo uma coisa, eu movo o tempo, eu mudo a estrutura, mas o que eu falei acontece. Escute, esse Deus é extraordinário. E a gente tem a tendência de olhar para trás e de ver as coisas grandiosas que Deus realizou na vida de muitas pessoas. Sabemos que tudo isso foi a mão poderosa de Deus agindo. Aleluia. Escute o que eu vou dizer, por favor. Guarde no coração o que eu vou dizer. Nós podemos olhar para a história. Nós podemos admirar os grandes feitos de Deus no passado, mas nós não podemos desejar as bênçãos do passado, nem podemos desejar a unção do passado, nem querer o mover do passado, nem ansiar pelos milagres do passado, porque o Deus que agiu no passado
é Deus hoje e será sempre o mesmo Deus. O Deus que trouxe à existência os mundos, visíveis e invisíveis, pelo poder da sua palavra, é Deus hoje. Eu não posso olhar com um coração saudosista para aquilo que Deus fez, porque o que Deus fez, Ele é capaz de fazer novamente, somente por você. Eu não posso estar preso ao que Deus fez no passado, porque o poder de Deus não está limitado aos tempos que ficaram para trás. Ele é Deus. Ele é Deus. Além do mais, eu preciso crer no que Ele deixou registrado na sua palavra. Ele disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso para mim é um negócio desafiador demais. Eu sou templo, eu sou morada de um Deus sem limites. Meu Deus, isso é tremendo. Se a gente pensasse um pouquinho no que Deus falou, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em você, que coisa fenomenal. Então, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, o Espírito Santo que é Deus, mora em mim, e não há limites nele. Como é que eu posso limitar a ação de Deus na minha vida? Com pensamentos ou ideias pré-formadas ou inadequadas? Quando eu tenho condições de me relacionar com Deus, que pode tudo, pode todas as coisas. Eu não quero que você interprete de maneira equivocada o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo a você, não lembre das coisas que Deus fez. Eu não estou dizendo, não olhe para a sua vida e não veja os milagres que aconteceram na sua vida. Eu sei que para você chegar onde você está aqui hoje, tantos milagres aconteceram, quanta coisa linda aconteceu, e você vai dizer, rapaz, eu não podia fazer, eu não podia ter, eu não podia chegar aqui, se certos eventos sobrenaturais não tivessem acontecido. Eu não estou dizendo, não olhe para trás e não reconheça esse evento, não é isso que eu estou dizendo. É necessário sim lembrar das coisas que Deus fez, e a Bíblia nos encoraja a fazer isso. Lembrar daquilo que Deus fez no passado é um exercício fenomenal que afirma a nossa fé e nos ajuda a continuar caminhando em confiança, crendo nele. Mas todas as vezes que você se valer do passado, é imprescindível que você entenda que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que esteve com Noé, que esteve com Abraão, que esteve com José, que esteve com Moisés, que esteve com Davi, que esteve com Salomão, que esteve com Isaías, que esteve com Jeremias, que esteve com Neemias e que esteve com tantos outros na história, também é Deus que está contigo, que está do teu lado. O Deus que deu vitória a tantos homens é o Deus que está com você em todo o tempo da sua trajetória. Quando você lê a Bíblia, você vai perceber que Deus se revela com nomes diferentes ao longo da história. Em Gênesis 1, Deus se revela como Elohim. O nome Elohim em Gênesis 1 está diretamente vinculado a Deus como Criador. Diz que no princípio Elohim criou. Mas a palavra Elohim é uma palavra interessante. Em uma ministração que eu fiz aqui, nos fundamentos da fé, eu falei sobre os nomes de Deus. E eu acredito que nós nos detivemos por 7 semanas falando apenas sobre os nomes de Deus. E Elohim foi um dos temas que nos levou a passar algum tempo considerando esse nome. Elohim é interessante porque essa palavra é usada para se referir a Deus, mas ela também é usada para se referir a deuses. Eu vou lhe dar alguns exemplos. No capítulo 31 de Gênesis, Jacó chama suas mulheres e diz que vai deixar a casa do seu sogro, vai deixar a casa de Labão e vai voltar para a sua terra. Capítulo 31 de Gênesis, versículo 19, diz: tendo Labão ido tosquear suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai.
Ainda no capítulo 31 de Gênesis, versículo 30 diz: ora, partiste de vez porque tinha saudade da casa de teu pai, mas porque furtastes os meus deuses. A palavra hebraica para deuses aqui é Elohim, a mesma palavra que é usada para Deus poderoso em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é a mesma palavra. Capítulo 35 de Gênesis, versículo 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ele faz um acerto, diz: olha, tem que botar os Elohim para fora. É o mesmo Elohim que é usado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A palavra deuses aqui é Elohim, a mesma palavra que você vai encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 24. Elias diz: então invocai o nome do vosso Deus, Elohim, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus, Elohim, que responder com fogo, esse é que é Deus, Elohim. E todo o povo respondeu e disse: boa essa palavra. Escute, mas se Elohim é usada tanto para Deus como para deuses, como é que alguém pode dizer que o Deus que se revela como Criador, usando a mesma expressão, a mesma palavra Elohim? Interessante, porque a Bíblia diz que Deus criou, e a palavra para criou é bará. 42 vezes essa palavra é traduzida como criar, e nenhuma dessas vezes a palavra bará, ela é atribuída a outra pessoa ou a outro Deus que não seja o Deus eterno. Nenhum homem, nenhum anjo, nem demônios, mas a Deus. Presta atenção. O homem tem a extrema capacidade de reconfigurar, de recalibrar e de reformar as coisas. Mas o homem não tem a habilidade de criar alguma coisa do nada. Somente Ele, somente o Deus eterno. A gente pode reinventar, a gente pode reformular, a gente pode tornar bonito o que era feio, mas não podemos trazer do nada alguma coisa do nada, do que não existe. Somente Deus pode criar alguma coisa do nada. Por isso, Elohim é usado para descrever Deus como Criador. Todas as vezes que você mergulhar na palavra e perceber a formosura e a grandeza e o poder de Deus, não se esqueça que Ele se revela também como aquele que é. O Deus que fez proezas é o Deus que realiza milagres hoje. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas estão aqui e muitos que estão nos acompanhando pelas redes sociais têm expectativas no coração geradas por palavras que receberam da parte do Senhor. E a grande questão é, todas as vezes que nós recebemos algo de Deus, uma promessa de Deus que mexe conosco, tem algo que é extraordinário, parece que o nosso inimigo tem uma missão específica, fazer com que você acredite que aquilo que Deus lhe prometeu é grande demais, ou que assim, as circunstâncias é tão terrível que não vai permitir que aconteça na sua vida aquilo que Ele falou que vai acontecer. A grande questão é o seguinte: o Deus que trouxe à existência os mundos é Deus, o poder dele não mudou, ele continua o mesmo, e se ele falou que vai fazer, aguarde, continue crendo, porque ele vai fazer, ele não volta atrás na sua palavra, ele é Deus. O terceiro conceito que a gente vê, e aqui eu termino, ele é apresentado como aquele que há de vir. E aqui ele fala da vinda dele. O Senhor Jesus está voltando. E a Bíblia está falando de uma vinda diferente, uma vinda distinta da sua primeira vinda, uma vinda em glória, uma vinda esplendorosa. A primeira vez que ele veio para ser crucificado,
Ele veio para ser humilhado. Ele veio para ser envergonhado. Ele virá agora para buscar a sua igreja e virá novamente para reinar em glória. Na primeira vinda, ele foi julgado por Pilatos, mas quando ele vier para reinar, Pilatos se levantará e será julgado por ele. Oh, que coisa maravilhosa! Na primeira vinda dele, foi humilhante. Ele nasceu numa manjedoura, mas a Bíblia diz que ele virá com esplendor e glória. Na primeira vinda, ele veio como servo, mas está escrito que ele virá como Senhor soberano, como aquele que manda, como aquele que tem a graça e o poder de todas as coisas. Escute, igual do que eu vou dizer. Não interessa quão louco, quão ridículo, quão perigoso, quão absurdo, quão terrível o mundo em que vivemos se torne. Deus é. Não interessa a dimensão da dificuldade, do problema e da situação que você esteja passando, Deus é. O Deus que agiu na história, o Deus que operou milagres no passado, que levantou homens do nada, é o Deus que você serve, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. O Deus que fez coisas grandes é o teu Deus. É um Deus que quer intimidade com você. É um Deus que quando Ele se revela como seu Pai. Como seu Pai. Apesar de ser grande, extraordinariamente grande, Jesus disse, quando for falar com Ele, diga assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Chama Ele de Pai. Escute. A religião tenta deixar a gente distante desse Deus. E tenta deixar a gente com medo desse Deus. Porque pinta Deus como alguém que é cruel, é iracundo. Você não vê em nenhum momento no Antigo Testamento ninguém, nenhum profeta, nenhum rei, nenhum homem chamando Deus de Pai. Ninguém. Não tem uma declaração, uma pessoa, por mais intimidade que alguém tivesse com Deus, que o chamasse de Pai. Aí quando Jesus vem, a maior revelação que Ele traz para a terra, quando disseram, nos ensine a orar, porque os discípulos de João, ele disse, vem cá, quando você for falar com ele, diga assim, Pai nosso. É a dimensão de intimidade que Ele quer com você, chama Ele de Pai, Pai nosso. E Ele traz para essa dimensão íntima e gostosa, e diz, a paternidade dEle é incrível, e o Deus que fez coisas grandes no passado, e que fará coisas extraordinárias no futuro, é Deus, hoje na tua vida, e vai fazer coisas assombrosas hoje. Pai, Ele vai fazer coisas maravilhosas na tua história. Eu quero orar com você agora. Fica de pé. O que eu quero é que você entenda algo muito simples. Muito simples. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Antes de conhecer Deus como um Deus que foi extraordinário no passado e um Deus que vai fazer coisas grandes no futuro, você precisa entender que Ele é Deus. Eu não posso olhar para trás, ver a grandeza dEle, sem que primeiro entenda que Ele é. Eu quero que você guarde essa frase no seu coração e no seu espírito. Sempre é agora para Deus. Sempre é agora para Deus. Você lembra quando Jesus chegou na cidade onde Marta e Maria moravam?
e foram fazer uma queixa para ele. Disse: o senhor, tão poderoso, chegou atrasado, que o rapaz morreu já. A situação já está perdida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, sempre e agora para Deus. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, tornará a viver. Sempre é agora para Deus. O que eu quero que você entenda é que não há causa perdida. Sempre é agora para o teu Deus. Não há situação impossível. Sempre é agora para o teu Deus. O Deus que foi extraordinário no passado é poderoso no presente e será sempre poderoso Deus por toda a eternidade. Feche seus olhos. Antes de orar, eu quero que você declare Ele como seu Pai. E se precisar, não preciso de formalidade. Eu sou teu pai. Não é sobre religiosidade. Nós celebramos o teu poder, meu Deus. Te damos graças pela tua grandeza. Deus extraordinariamente grande, mas que olha para nós com graça,
amor e compaixão. Obrigado por nos fazer entender que Tu não és o Deus apenas que dá início às coisas e que vem para concluir. Tu és aquele que começa algo e continua trabalhando e aperfeiçoando até concluir o projeto que foi estabelecido. E esse Deus extraordinário se apresenta como aquele que está presente agora, que está conosco agora, como aquele que era. Ele se move na história, e como aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Seja com os Teus filhos, Deus eterno. Renove a esperança do Teu povo. Faça-os abundar na confiança de que o Senhor fará tudo aquilo que disse que faria. Porque nenhuma estrutura, nem na dimensão dos céus, nem na dimensão dos ares, nem na dimensão da terra, nem na dimensão das profundezas, que possa invalidar o que o Senhor estabeleceu, para dar um sinal de que o Senhor fará tudo que sempre disse que faria. O Senhor lança um desafio e disse: se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal forma que não haja dia e noite a seu tempo, somente assim vai poder ser invalidada as promessas, a palavra que eu falo. Obrigado pela Tua fidelidade, e obrigado porque nós podemos descansar no Teu poder, meu Deus. Louvamos o Senhor e declaramos: nós cremos no Deus que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Celebra o Rei com um aplauso poderoso.